História que nos ensinam, dando continuidade ao vídeo anterior acerca de Balaão, o profeta. E ele foi o profeta que se tornou um falso profeta devido à necessidade de ser honrado pelas pessoas. Veja o cuidado que deve haver, a questão dessa necessidade que é do homem querer ser estimado, ser honrado, e ele acabou se perdendo no caminho e se tornando um falso profeta. E esse vídeo estaremos justamente trazendo essa história para você, para trazer esse ensino glorioso para nós, que vai nos ajudar até a compreender alguns comportamentos que vemos hoje nos dias nosso ambiente cristão, no meio evangélico, comportamento de pessoas, de pregadores, de líderes que fazem de tudo para ser honrados, estimados, e quando isso não acontece, até com raiva ficam devido a essa necessidade que é do homem e não de um servo de Deus, tá certo? Então é nessa história de Balaão que nós estaremos trazendo um fundamento bíblico para isso, que vai trazer ensino para nós, nos ajudar a não se preocupar tanto com ser honrado com as pessoas, e sim ter um foco maior naquilo que Deus quer para nós, tá certo? E vamos dar início a essa história de Balaão, mas eu quero fazer menção à segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, que ele vai detalhar a questão dos falsos profetas, né? Falsos mestres, doutores, como em algumas traduções aparece. Então é acerca deste capítulo que é detalhado para nós, que traz esse assunto de Balaão. Porque o capítulo 2 de segunda carta do apóstolo Pedro, que ele detalha acerca dos falsos profetas, ele traz algo muito importante nesse capítulo que você pode observar junto comigo. No capítulo 2, você observa o versículo 3 e o versículo 14 desse texto, você vai perceber o perfil de um falso profeta, né? O que ele busca, o que ele deseja. E você vai ver aí, nesse 2 versículos que eu apresentei para você, que é justamente a avareza, que seria o amor ao dinheiro. E veja que no versículo 14 diz que esses profetas, ele exercita o coração, né, a avareza, tudo buscando recompensa, prêmio. E é após o apóstolo Pedro trazer esse perfil de um falso profeta, que é o amor pelo dinheiro, que veja que no versículo 3, lembrei, esses homens, eles fazem da igreja um verdadeiro negócio para eles, né, de opção de vidas para eles. Então é um cuidado muito grande. E após o apóstolo Pedro detalhar essa questão dos falsos profetas, trazendo esse perfil, e aí ele entra com o exemplo de Balaão, falando de Balaão que havia amado, né, o prêmio da injustiça, a recompensa que ele iria, até o primeiro momento, ele iria receber, e Pedro tem a visão que ele acabou cedendo essa tentação, quando a gente une com o texto do apóstolo João em Apocalipse, que eu vou deixar aqui para você. Então, quando você une esses dois textos, você percebe que, na verdade, Balaão, ele cedeu à tentação, aquilo que os príncipes vieram, os mensageiros vieram oferecer para ele, que nós vamos analisar agora com você. Mas veja que Pedro, ele busca, ele consegue em Balaão, na história de Balaão, ele entra justamente na parte em que Balaão ele vai em caminho a Moabe, em que a jumenta acabou falando com ele, livrando ele até da morte, que ele poderia morrer. E o jumento deu livramento, na verdade, para o profeta Balaão. Mas foi justamente nesse trecho da história que Pedro ele consegue ter a visão em que Balaão começa ou se corrompe.
amando o prêmio, aquilo que ele iria receber como gratificação. Veja que essa primeira ação que Pedro ele vê, que nós vamos analisar agora na Bíblia, é no coração de Balaão. Por que eu digo no coração? E veja que ele cita somente esse trecho da história e não após. Porque o primeiro, isso aqui é um parêntese para nós, que é onde o homem primeiro se corrompe é no coração. Se corrompeu no coração, o que ele vai praticar lá na frente, a probabilidade dele fazer e ser aquilo que ele desejou são muitas. Então Pedro ele consegue enxergar esse ponto na história de Balaão, que ele já havia apresentado uma fraqueza nessa ação dele, que saiu primeiro do coração. Quer ver? Vamos analisar isso, porque parece que dá até uma contradição bíblica nisso que nós iremos tratar agora. Eu quero ler com você em Números capítulo 22, o versículo 20 e o versículo 22. Eu quero ler isso para você. E veja que essa aqui está a fala em que Deus se apresenta a Balaão e manda ele ir com os príncipes. E depois o trecho no versículo 22, a Bíblia apresenta agora que Deus se irou com Balaão. E aí vem a história do anjo para vir matar ele. Vamos ler, diz assim o versículo 20 do capítulo 22 de Números. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe, se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles. Todavia, farás o que eu te disser. Então, Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. Aí diz o versículo 22, e a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Veja que aqui no versículo 22 já aparece Deus se irando. Dá a entender numa leitura rápida que Deus se ira porque ele havia ido com os príncipes. Mas, na verdade, a ira de Deus se acende contra Balaão, não porque ele foi com os príncipes, porque nós lemos que Deus mandou ele ir. E quando você ler o versículo mais embaixo, que é o versículo 32, é que você vai entender o motivo da ira de Deus com Balaão, que ainda estava começando a sua caminhada. O versículo 32 do mesmo capítulo diz assim, então o anjo do Senhor lhe disse, por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Veja que quando o anjo fala para Balaão essas palavras, o que ali o anjo está dizendo? Na verdade, quando ele usa a expressão teu caminho, e quando a gente entende o que Pedro está mencionando na sua segunda carta, lá no capítulo 2, nós percebemos que o coração de Balaão foi transformado no momento que ele sai em caminho com os príncipes. Deus manda ele ir e pela manhã, quando ele sai, aqui parafraseando em cima desses textos, que o coração dele agora ficou desejando a recompensa que ele teria. Porque quando ele vai, o que Balaque queria? Que ele amaldiçoasse aquele povo que havia saído do Egito. Esse povo era Israel e eles não sabiam quem era o povo de Israel. Mas ele sai para, até então, amaldiçoar. Deus dá permissão. Então, o que ele cria no coração dele? Poxa, eu vou amaldiçoar e vou receber uma recompensa. E qual seria essa recompensa? Nós temos no próprio texto em que os príncipes, eles vão, que aquela segunda tentativa de trazer Balaão, que Balaque manda agora príncipes honrados, o prêmio que os príncipes ofereceram a Balaão era que ele iria ser
honrado, honrado pelo rei, pelos moabitas. E com certeza, e foi naquele trecho que Balaão começa agora, veja que as palavras revelam o coração do homem. E veja que Balaão, quando ouve essa oferta, ele diz, olha, ainda que o rei Balaque me desse toda a prata e o ouro da sua casa, eu ainda falaria somente o que Deus me mandar. Veja que ele era um profeta de Deus, e aqui com essas palavras já está revelando uma fraqueza, porque até então os mensageiros não falaram de ouro e prata, falaram de ser honrado, e esse ser honrado num contexto está relacionado a ouro e prata, benefícios que ele iria receber, ser honrado, né? E é uma linguagem que é usada hoje em nosso meio. Tem que honrar o profeta, quer dizer, ofertar, dar um dinheiro para ele ou alguma recompensa pelo que ele fez ou que ele vai fazer, é o que a gente vê na atualidade. Isso é preocupante. Mas veja que Pedro ele consegue ter essa visão em que o coração de Balaão ele é transformado no momento que ele vai com os príncipes e o anjo justamente aparece para eliminar e a jumenta livra ele da morte. Tá certo? Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos que agora Pedro mostra a motivação, o que levou ele a se corromper, a se tornar um falso profeta. Seria essa necessidade de ser honrado, benefícios, né? E o que a gente mais vê hoje, pessoas usando o ministério, seria uma opção no ministério. Vou preparar um vídeo para isso, em que ou é chamada ou é uma opção ministerial. Então nós vemos aqui que havia uma opção ministerial em benefícios e Pedro consegue perceber, enxergar que os falsos profetas eles têm essa necessidade, essa inclinação e ele toma um exemplo de Balaão. E veja que essa história de Balaão traz mais um assunto excelente para nós, que ali agora é o apóstolo João, que ele consegue enxergar isso, o apóstolo João. Em Apocalipse nós temos isso, 2,14, a igreja de Pérgamo, ou que estava em Pérgamo, nós vemos ali a mensagem chegando ao líder dessa igreja, que ali no meio do povo havia uns que estavam seguindo as doutrinas de Balaão. Veja que havia um ensinamento de Balaão. E qual era esse ensino? O texto diz, era colocar tropeço diante do povo de Deus. E vamos tentar voltar, no caso, à história de Balaão para saber o que foi que ele fez, da onde ele tirou esse ensinamento e conseguiu perceber isso. Primeiro, havia uma oferta para ele amaldiçoar. A gente sabe, no vídeo anterior nós falamos, que ele não conseguiu amaldiçoar. Ele fez tudo o que Deus mandou ele fazer. E o último versículo do capítulo 24, nós vemos que ele foi para casa e Balaque foi para a sua, ficou tudo, não conseguiram resolver nada. Então aí vem agora João tendo a visão que houve um ensino em que Balaão colocou o tropeço diante do povo de Deus. Aí eu pergunto, qual foi esse tropeço? Está no capítulo 25 de Números, onde o povo ali se corrompeu, nós já vamos chegar lá. Mas da onde ele tirou esse ensino? Como ele teve essa mentalidade, né? E o que levou, o que motivou ele? A motivação nós acabamos de mencionar, ser honrado, benefícios ele queria, e ser honrado pelos moabitas ou pelas pessoas, podemos dizer. Veja no capítulo, conseguimos achar isso aqui, no capítulo 23 de Números, versículo 20, versículo 21. Quero ler isso para você, que aqui é uma mensagem de Deus que Balaão profere a Balaque. Balaque ouviu abençoando o povo de Israel. Diz assim, eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Veja, isso aqui é um trecho da profecia abençoando Israel. O versículo 21.
não vi iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Veja que Balaão, ele tem a necessidade de ser honrado pelas pessoas, benefícios por tão somente ajudar Balaque em uma questão, e agora ele consegue achar um meio. Por que eu li isso aqui? Porque na profecia que ele lança para abençoar Israel, no versículo aqui 21, nós vemos, diz assim, que Deus não havia visto iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. Então, por isso eles estavam sendo abençoados, né? A bênção, ela vem não por uma determinação de homem, e sim pela obediência do servo de Deus ao próprio Senhor. A obediência vai gerar a bênção na vida dessa pessoa. E através dessa mensagem, Balaão, acredite isso aqui, ó, parafraseando, tomando em base todos esses textos, agora ele já havia ido para casa, perdeu aquele benefício, perdeu a honraria que ele iria receber, mas agora em casa vem a fraqueza e ele lembra, diz, pois poderia ter recebido tudo aquilo se eu tão somente amaldiçoasse. Então, quando eu leio o texto de Apocalipse 2:14, que nós vemos aqui a doutrina de Balaão, então nós unimos com tudo isso e Balaão vai até Balaque e diz, olha, eu não pude amaldiçoar profetizando, mas eu posso te dar um conselho que vai te ajudar a mexer com esse povo e vocês podem vencer essa batalha. Qual é o conselho? Manda as mulheres moabitas, pega as mais belas e manda para o meio do povo. O povo vai se prostituir, vai se corromper, vai praticar iniquidade diante do próprio Deus, porque é só Ele que pode abençoar e amaldiçoar, e fazendo isso, Deus vai se irar com eles e vai resolver a questão e tu vai ganhar a batalha. E esse conselho Balaque atendeu, com certeza honrou Balaão, recebeu o prêmio dessa mensagem, e ele manda as mulheres. O capítulo 25 de Números, nós vemos o povo se corrompendo. Mas Deus o que fez? Matou ali somente os príncipes, a liderança, para que não desse continuidade a essa praga no meio de Israel. E veja que esse conselho de Balaão acabou virando uma doutrina, um ensino destruidor contra o povo de Deus, a ponto que chegou em Pérgamo esse ensino. E havia ensino dentro da igreja colocando essa mensagem para destruir, na verdade, o povo de Deus. Nos dias de hoje, talvez você não vai ver uma mensagem de uma forma bem clara, né, acerca desse assunto, mas nós vamos perceber omissão acerca desses dois pecados que Israel cometeu, que é a prostituição e a idolatria, que eu posso dizer que esses ensinos estão hoje na igreja quando alguém aceita, é omisso a essas questões, considerando a prática como algo normal, e nós percebemos em alguns lugares esse ensino, a doutrina de Balaão, prevalecendo em algumas igrejas, que isso é lamentável eu passar isso para você, mas são verdades que não podemos esconder. Então nós encerramos aqui essa história, que Balaão se corrompe devido à necessidade de ser honrado e benefícios por uma mensagem. Nós vemos o ensino que ele trouxe, trazendo tropeço ao povo, que nós vemos nos dias de hoje, e muitos tropeçando, né, nessas questões. Então o que nós podemos tirar de ensino? Estar atento para tudo isso, porque um profeta de Deus acabou se tornando um falso profeta. Então, que venhamos guardar esse ensino e nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe.